Olá pessoal, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Charles Logombardi Araújo, da turma de Letras. O nome do nosso tutor, Marco Aurélio Goldinho Rodrigues. A apresentação hoje do slide, como havia dito antes, eu sou o Charles. A disciplina é o estágio curricular obrigatório 1. Na área de concentração é o ensino de literatura. O programa de extensão, a metodologia e estratégias de ensino e aprendizagem. O projeto de extensão, práticas virtuais de contação de histórias. O produto virtual, o e-book, o podcast. E eu trabalhei nesse tema, a importância da contação de histórias através da educação remota para a formação de leitores do Ensino Fundamental 2. Eu usei aqui nas justificativas. Nesse período de distanciamento social, as aulas remotas são de extrema importância. Nesse sentido, surge o desafio de estimular nos alunos do Fundamental 2 o prazer pela leitura e a procura por livros. A partir dessa compreensão, as instituições de ensino têm usado recursos a fim de aproximar os alunos dos livros. Dentre esses instrumentos está a contação de história, que, segundo estudos, é uma poderosa ferramenta para transmitir conhecimentos e despertar o prazer pela leitura. Ouvir uma narrativa faz com que o aluno desenhe um mundo imaginário repleto de aventuras, emoções, estimula o raciocínio, amplia o vocabulário, aperfeiçoa a habilidade interpretativa. A valorização do ensino da literatura resultará em cidadãos questionadores, transformadores e autônomos. O que a gente pode aí aprender, que eu me baseei, é que justamente a importância desse tema escolhido se baseou na necessidade do ensino da literatura para os alunos do Fundamental 2. Tendo em vista o contexto justamente do distanciamento social, sendo a contação de história uma ferramenta importantíssima na formação desses leitores, tanto de forma remota como também presencial. Isso que foi justamente entendido. Os objetivos que eu usei foram esses aqui: descrever a importância da literatura no desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno do Ensino Fundamental 2, apresentar a oralidade na contação de história como uma metodologia no processo de ensino remoto, tendo em vista a formação de leitores no Ensino Fundamental 2. Terceiro, aqui, analisar a importância das ferramentas digitais no processo de contação de história de forma remota, considerando o isolamento social resultante da pandemia. E por último, identificar os aspectos da oralidade presentes na contação de histórias para alunos do Ensino Fundamental 2. Na fundamentação teórica, Alves e Assunção, 2018, página 7, afirma que a literatura é um mundo de portas abertas e nos convida a conhecer esse mundo maravilhoso e cheio de possibilidades, descobertas, acontecimentos, estimulando a imaginação e o saber. Arapiraca, Santos e Ribeiro, 2018, afirmam que é nessa perspectiva marcada por computadores, telecomunicações, mídias eletrônicas, que as narrativas fascinantes recebem voz, imagem e se multiplicam em rodas de histórias capazes de alcançar vários alunos de uma única vez, a cada semestre letivo. As dimensões tecnológicas para as formas literárias pode ser importante mecanismo para despertar o gosto artístico. Da mesma forma, serve como ponte de comunicação e propagação dessas narrativas. É necessário que o ensino da literatura efetive um movimento contínuo de leitura que vai do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural do aluno. Pereira, 2019, página 31.
A contação é também considerada como uma ponte entre o escritor e o leitor, que permite comunicabilidade na leitura, isto é, torna-se uma relação comunicativa e significativa no texto. De ensino, a contação de história é um dos meios que o professor tem para oportunizar os alunos que se envolvam com o mundo da leitura de maneira lúdica e prazerosa. Assim poderão vivenciar novas experiências, novos saberes, uma vez que os sentimentos vividos pelo leitor não finalizam ao término da história, eles continuam permeando suas existências. Corral 2019. O professor, ao contar a história e discutir com os alunos, está promovendo sua socialização e desenvolvendo seu senso de moralidade, sem entregar para a criança prontos conceitos e saberes que ela precisa construir. O objetivo não é transmitir o valor ou encontrar a resposta certa, mas ensinar o aluno a pensar. Só assim ela será socializada. Silvia, 2011, página 34. Fica evidenciada a importância do contador de histórias, que neste caso é o professor, que mediará a história para com seus alunos. Portanto, torna-se interessante que o corpo docente identifique e utilize essa estratégia metodológica, tornando a contação de histórias como um recurso de fundamental importância para a formação dos alunos para a construção do conhecimento, ofertando possibilidade de usufruir de uma aula mais interessante, visando o crescimento mental e intelectual na busca de um aprendizado mais elaborado. Consolide 2013, página 12. Dá para a gente perceber aqui que na fundamentação teórica, todos eles afirmam, né, duas coisas muito importantes: a leitura e a literatura. Enquanto a leitura, a gente precisa entender que é importante e que é um processo cognitivo e social, cujo fluxo da informação está no texto com seu leitor. Este, por sua vez, faz previsões do texto com base no seu conhecimento prévio. Então, sem leitura, antes fica impossível de termos uma bagagem cultural. Primeiro, antes da literatura, precisamos nos tornarmos leitores. E também eles vão consolidando, falando, afirmando que a literatura ela é tão importante como a leitura. E a literatura é justamente a expressão artística que nasce do trabalho do escritor, que inspirado na cultura, né, nos conflitos dos homens, que vem justamente da sociedade. Além disso, por meio da literatura, é possível transpor o tempo, dialogar com pessoas de épocas distantes, como também nos possibilita o conhecimento sobre o ambiente, a civilização, a mitologia e, sobretudo, usando, né, a imaginação. Esses são dois pontos fundamentais e na fundamentação teórica confirmado por esses homens. A metodologia, o estudo foi desenvolvido através do levantamento de artigos nas bases bibliográficas de Lattes, Pubé, Medline e Cielo. Em seguida foi realizado o e-book orientativo sobre a prática de contação de histórias, seguindo todas as etapas de construção como capa, sumário, introdução, corpo e conclusão. Logo após a produção de podcast, sendo desenvolvida através de pesquisas referenciadas. As histórias do podcast foram lidas e gravadas, mencionando o nome da história e do autor, estando presente a entonação e a interpretação da história, promovendo o desenvolvimento da escrita, estímulos da leitura, oralidade e percepção. A observação que eu fiz aqui virtual foram essas que estão aqui no quadro. Quadro de funcionário, diretor, primeiro, vice-diretor, coordenador pedagógico, 25 professores, 3 funcionários de serviços gerais, 2 merendeiras, 1 secretária, 2 porteiros. Todos com experiência e formação. Todos os professores, né, possuem formação superior, sendo 7 profissionais formados em pedagogia, 21 formados em licenciatura específica e 3 profissionais
tem formação estrito sensu, mestrado em educação. A estrutura da escola: salas de aula, biblioteca, secretária, sala dos professores, auditórios, quadra esportiva, cozinha, refeitório e banheiro. O IDEB da instituição 4,9 e o IDEB da cidade 5,4. No roteiro de entrevista, elaborei essas perguntas aqui. A primeira: qual a sua formação profissional? Aí seguinte: quais as suas experiências profissionais? Quais os princípios que fundamentam sua prática na condição de professor? Na sua prática, quais os recursos mediáticos e técnicos que você utiliza? Quais são as suas especializações na área? De que forma o ensino da literatura contribuiu para a formação do aluno? Qual a sua visão sobre a metodologia de ensino da literatura no ensino fundamental 2? A contação de história pode ser considerada uma ferramenta na formação de leitores no ensino fundamental 2? Considerando o distanciamento social imposto pela pandemia, quais as dificuldades encontradas sobre as práticas virtuais de contação de histórias? E por último, quais os instrumentos que você utiliza para a contação de histórias? No plano de aula, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Santana Marques Britos, diretora Leonisa Baltazar Gomes, turma 6º ano B. As disciplinas campos de experiência, literatura, escuta, oralidade, pensamento, imaginação. O tema: textos literários, objetivos e habilidades, desenvolvimento da escrita, estímulo da literatura, oralidade, percepção de si e do mundo. Recursos materiais: videoaulas, biblioteca virtual, notebook, plataforma virtual. E a obra utilizada será Meu Pé de Laranja Lima, de José Alves Vasconcelos. O desenvolvimento, procedimentos metodológicos foram conceito e contextualização da literatura, motivação e a preparação do aluno para a leitura do texto literário. Terceira, a introdução, que é a apresentação do autor e da obra. A literatura, que é o acompanhamento da leitura por parte do aluno e do professor. E um quinto, avaliação, que é a interpretação, a construção em conjunto do sentido do texto. A avaliação será realizada a partir de fragmentos da obra que devem ser lidos, interpretados e contextualizados pelos alunos. A minha vivência no estado foi a mais rica possível, posso dizer para vocês. Essa experiência de estágio contribuiu para o meu aperfeiçoamento no que se refere à possibilidade de articulação da teoria e prática do processo de minha formação. Enquanto professor, visto que o conhecimento adquirido no estágio foi vivenciado de forma a se construir uma trajetória de aprendizado. O processo de escolha dentro do contexto da pandemia pela área de concentração, o ensino da literatura fundamentou-se na importância que a literatura exerce na formação de leitores, estimulando o prazer pelos livros. Além disso, ao realizar o levantamento bibliográfico, consegui aprender por meio das leituras, conhecimentos relevantes sobre a literatura. A importância da contação de história nesse contexto contribuiu para a minha atuação como professor. Isso foi muito importante para mim como professor, todo esse processo, justamente me aperfeiçoando, não só como leitor, e também despertando para essa literatura e entendendo que cada um desses livros que eu li existe um contexto que a gente pode tirar muitos ensinamentos. No produto virtual, usei aqui o e-book e o podcast. Aí o público-alvo, né? A área de concentração, ensino da literatura. O e-book, um tema: a importância da contação de história através da educação remota para a formação de leitores do ensino fundamental 2. E o podcast, a contação de história. Vou apresentar para vocês aqui. Nos objetivos do e-book,
descrever a importância da literatura no desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno do ensino fundamental, A2, e apresentar a oralidade na contação de história como uma metodologia no processo de ensino remoto, tendo em vista a formação de leitores no ensino fundamental 2. Além disso, analisar a importância das ferramentas digitais no processo de contação de história, de forma remota, considerando o isolamento social resultante da pandemia. E no podcast, formar leitores no ensino fundamental 2 por meio da contação de história e promover o desenvolvimento da escrita, estímulo da leitura, oralidade e percepção. Aqui está o e-book, sumário, a introdução, objetivo, as principais descobertas. Aqui você pode ver a importância da literatura no processo educacional, as principais descobertas ainda. A importância importante dizer das ferramentas digitais no processo de contação de história da forma remota. As principais descobertas ainda, Fundamental 2. A metodologia e a conclusão. E as referências aqui. Aquele foi o livro, o e-book, e agora o podcast. O podcast, o tema, contação de histórias. O título aqui, contação de história literária para a formação de leitores de Fundamental 2. O público-alvo, criança e adolescente Fundamental 2. No podcast, eu usei as histórias, 4 histórias: A Ilha do Tesouro Perdido, Meu Pé de Laranja Lima, O Fio da Miçanga e O Pequeno Príncipe. Publicação e a referência, todas aqui. Aí no espaço lá, todas as referências, onde ainda vou colocar o link, né, para vocês acessarem. Então, foi justamente isso aí o trabalho. O link vai ficar nesse espaço, onde eu vou estar colocando. E aqui a última mensagem, de Michael Lemmer. Dar o melhor de si é mais importante do que ser o melhor. Obrigado.